Bom, amigos, a proposta que me trouxe aqui é que eu viesse falar para vocês sobre o meu trabalho, né, dentro da perspectiva de reunir, né, o problema, ou trabalhar o problema de história e espaço, e falar, né, sobre um dos meus objetos de pesquisa, que é realmente o trabalho sobre a literatura de fantasia, ou a história de fantasia, né? Nesse ponto, eu venho trabalhando dois autores, né, Lovecraft e Robert Howard, né, que eles tinham uma relação bastante próxima, escreveram na década de 20, de 30. Essa seria a minha proposta original, trabalhar, né, efetivamente o problema da literatura de fantasia. Mas, dentro dessa minha linha de pesquisa, eu já vinha também tentando já há algum tempo, tentar relacionar, né, esses dois autores e a literatura de fantasia como um todo a um subproduto, né, pelo menos em minha opinião, a um subproduto mais atual que seriam os RPGs, os Role-Playing Games, né? E essa ideia ficou mais forte para mim na medida em que houve, né, há pouco mais de um mês, a morte, né, do Gary Gygax, né, que foi o inventor dos Role-Playing Games, né, o sujeito que inventou, né, fundou a TSR, né, o TSR, e inventou o Dungeons & Dragons, né. Então, eu resolvi mudar, né, um pouco, né, a pauta mudar um pouco o meu roteiro, mudar a pauta do que eu ia falar, e eu vou tentar aqui estabelecer uma conexão, né, uma conexão entre, né, os RPGs, né, os Role-Playing Games, e essas histórias de fantasia, né. Nessa medida, eu vou tentar também, ao mesmo tempo, fazer, né, grosso modo, uma aproximação com o problema de história e espaço. Eu vou tentar entender essa ideia, né, a ideia dos Role-Playing Games, né, ligados à história de fantasia, à literatura de fantasia, a partir da tentativa de estabelecer, né, essa ligação enquanto um processo, né, entender mecânicas, contextos, né, que ligam os Role-Playing Games às histórias de fantasias e, ao mesmo tempo, tentar procurar, né, dentro desse processo, né, um entendimento sobre o espaço, a tentativa de construções de espaço, de espécies de espaço, né. Bom, para fazer isso, eu resolvi trabalhar, né, esquematicamente da seguinte maneira, né. Eu vou tentar falar rapidamente, né, tentar colocar rapidamente o que é Role-Playing Games. Eu acredito que a maioria de vocês sabe o que é, mas, né, para as pessoas que estão fora daqui assistindo, né, tentar colocar a ideia dos Role-Playing Games, falar de um modo bastante geral, né, do Dungeons & Dragons e da TSR, né, da TSR, e depois, aí sim, procurar estabelecer, né, conexões, né, a conexão, né, que eu julgo pertinente entre essa literatura de fantasias, a literatura de fantasias e o RPG propriamente dito, né. Então, vamos lá, vamos tentar trabalhar dessa maneira, né, e eu acho que a gente vai conseguir alcançar, né, essa ideia. Bom, o que seria o Role-Playing Game, né? O Role-Playing Game, o RPG, é um gênero, né, para mim, um subgênero, né, da história de fantasia. Ele consiste de ser, né, uma forma de novela interativa, né, no qual os protagonistas criam personagens, controlam suas ações, né. Esses personagens, né, criados, né, movidos por pessoas reais, né, eles operam, né, dentro de um mundo virtual, né, dentro de um cenário, né, pelo qual essas pessoas optam, né. Esse cenário é controlado, né, por um juiz, que é ao mesmo tempo o narrador, né, o narrador dessa novela, que é chamado, né, genericamente, na maioria desses role-playing games, de mestre de jogo. E esse mestre de jogo, ele pode criar, né, ou utilizar um cenário, né, no mundo virtual, né, onde, né, os jogadores tomam decisões baseadas, né, na sua interação, né, com o mundo, com esse universo, com esse cenário, uma interação que ela é moderada, né, por uma combinação de estatística, probabilidade, caracterização. Ou seja, existem ingredientes aí que nos permitem, primeiramente, já basear, né, o problema do espaço, né? Existe um espaço construído, um espaço que ele é um espaço
de opção, um espaço que é ao mesmo tempo clivagem entre o mundo real, né, e esse mundo da fantasia, um espaço onde seres, né, pessoas optaram, né, por jogar, por se relacionar, por construir interações, né? Então, essa seria a tônica da ideia do role-playing games, né, do qual existiriam hoje em dia inúmeras manifestações. Vários RPGs, né, vários role-playing games existem, cada um com determinadas configurações, caracterizações, regras, né, desde jogos clássicos, né, onde se trabalha um mundo medieval, né, assemelhado ao universo de Tolkien, como mundos mais atuais, né, cyberpunks, né, ou do gênero, né. Bom, como é que se iniciou essa tentativa, né, de se construir os role-playing games? Como é que nasce, qual é o primeiro espécime de role-playing game? O primeiro espécime role-playing game foi justamente o criado, né, por esse americano, né, que morreu há um mês atrás, o Gary Gygax, e esse role-playing se chamava Dungeons and Dragons. Ele foi criado por Gary Gygax em 1975, né, e ele foi constituído, né, inicialmente como um sistema de regras, né, ambientado no mundo medieval, né, um mundo medieval de fantasia, e esse jogo ele permitiu com que Gary Gygax, a partir da TSR, conseguisse rapidamente, né, uma projeção muito grande, que fossem vendidos, né, muitos exemplares, né, desse sistema de regras, que é o Dungeons and Dragons, e rapidamente se tornou um negócio lucrativo. O que era a princípio, apenas diversão, o que era apenas parte de um sistema íntimo, né, um jogo íntimo entre amigos, ele se torna rapidamente um negócio, né, e um negócio que ele vai ser cada vez mais dinamizado. Logo, essas pessoas que construíram, né, que bolaram Dungeons and Dragons, eles perceberam que rendia mais ainda construir cenários, né, do RPG, livros, né, aonde já estavam praticamente escritas todas as ações, né, que esses mestres de jogos iriam realizar, do que propriamente bolar, né, aumentar o volume dessas regras. Então, os RPGs foram jogos, né, foram jogos que rapidamente multiplicaram, né, o capital investido. Bom, em 10 anos, né, os RPGs eles se constituíram numa febre nos Estados Unidos, em grande parte, né, do Ocidente. Até que em 1980 se levantou, né, por conta até mesmo, né, do tamanho, né, da projeção que os RPGs tiveram, levantou uma reação muito grande dentro da própria sociedade americana. Grupos da direita, conservadores, grupos religiosos, né, eles se reuniram a partir de uma associação chamada BADD, B-A-D-D-D, né, Bothered by Dungeons and Dragons, né, a partir da qual se iniciou um processo de contestação e de perseguição, né, àqueles que jogavam, né, o Dungeons and Dragons, né, e outros jogos que na época também já existiam, semelhantes ao Dungeons and Dragons. Houveram acusações fortíssimas, processos foram movidos contra as empresas, né, que imprimiam, né, regras, que imprimiam cenários de Dungeons and Dragons, e todas as acusações eram baseadas na ideia de que esses jogos, esses RPGs, incentivavam, né, o culto ao demônio, o satanismo, eram baseadas também, né, em fatos alegados de que jovens teriam se suicidado após sessões intensivas de RPG. O RPG era associado também às práticas de bruxaria, voodoo, satanismo, incentivo à perversão sexual, assassinato, uso de drogas, homossexualidade, né, prostituição. O RPG, né, depois de os RPGs, os sistemas de RPGs, após terem alcançado rápida divulgação, né, e terem realizado, né, grandes lucros para as empresas que os imprimiam, eles passaram a apresentar também, a partir dessa perseguição movida na sociedade americana,
uma estagnação e, a partir disso, também, motivado ainda por outros fatores, um declínio acentuado, né? Basta dizer, por exemplo, que foram feitos filmes, como, por exemplo, o Maze and Monsters, né? Que no Brasil saiu como Labirintos e Monstros, que foi estrelado por Tom Hanks, né? Aonde se colocava a ideia de que os jovens americanos estariam sendo influenciados e estariam sendo, a partir desse sistema de jogos, levados a tomarem atitudes, né, que colocavam em risco sua própria sobrevivência e também, em decorrência, a da sociedade americana. Foram editados livros, como, por exemplo, né, um livro chamado O Desaparecimento, de John Dallas Egbert, né, que relatava um caso, né, que alegadamente seria de um jovem também que teria se suicidado, né, no decurso dessas experiências com os RPGs, e se cria, né, todo um clima onde esses fatos manipulados vão fazer com que nas faculdades, nas universidades, nos colégios, houvessem seguidamente perseguição àqueles que utilizavam, né, ou que jogavam, né, os RPGs. Os pais, né, nos Estados Unidos também passaram a vigiar, né, e associar o RPG a uma série, né, de outros atos, né, contraventórios, como o heavy metal, o paganismo, né, as religiões da nova era, o tarô, né. Quer dizer, a sociedade americana como um todo estaria reagindo e o RPG era, nesse momento, o que estava no centro, né, no centro palpável, né, disso que supostamente ameaçaria, na década de 70 e 80, a sociedade americana. Então, o RPG, que havia se tornado uma diversão e que havia empolgado, né, jovens, adolescentes e até mesmo, né, pessoas na faixa dos 30, 40 anos, rapidamente, a partir daí, existe um refluxo, né, daquelas pessoas que usam, né, que jogavam o RPG. Também, ao mesmo tempo, né, a indústria do RPG ela passa por determinadas modificações. As regras se tornam cada vez mais complicadas, os cenários, muitas vezes, eles pouco se distinguem, né, eles são pouco originais. O mercado, né, ele se fragmenta em função da competição. Além desses sistemas de jogos medievais, vão surgindo outros sistemas, como eu já falei, alguns ligados, né, no universo cyberpunk, outros ligados em universos mais francamente mágicos, como, por exemplo, aqueles ligados aos mitos de Cthulhu, né, baseados no trabalho de Lovecraft. Mas, de certo, os lucros decresceram, né, e, a partir daí, se inicia, por um lado, né, uma falência, né, a TSR, né, em inglês, ela fale, ela vai ser comprada por um de seus concorrentes, a Wizards of the Coast, que era uma companhia que empregava um sistema diferente, o Magic the Gathering, que é um sistema de cartas colecionáveis, mas, de qualquer modo, aquele sistema que era baseado na interpretação pessoal, que era baseado, né, numa atuação, quase que uma espécie de peça, esse sistema ele entra em decadência e reflui somente para alguns nichos, né, de mercado, aonde justamente não eram mais, até por conta de reação, não eram mais os sistemas baseados no Dungeon D que empolgavam. Eram justamente aqueles sistemas que tinham maior contundência em relação à sociedade americana. Aqueles exemplares de RPG que resistem ainda nos Estados Unidos e mesmo no Brasil são aqueles ligados justamente a cenários onde o sexo ou então o oculto, né, a manipulação do oculto, eles têm mais peso, né? Sexo, ocultismo, eles são hoje em dia, até por conta da resistência, até por conta de uma atitude contra o cristianismo, uma atitude anticristianismo, elas vão basear, né, o nicho, né, eles vão compor o nicho daquelas pessoas que ainda jogam RPG.